E vem conferir a crítica do filme Imaculada. E nessa semana chegou nos cinemas o filme Imaculada, filme que chamou muita atenção por ser do gênero de terror, e sempre que um filme de terror lança, ele chama atenção, e ao mesmo tempo por ter como protagonista do filme a Sydney Sweeney, que cada vez mais cresce em Hollywood, fazendo cada vez papéis maiores, e nessa ela sendo a protagonista do filme. Bom, eu entrei no filme sem saber muito sobre ele, eu nem procurei muito sobre o trailer, eu vi as imagens e eu vi os posters, e obviamente esse filme acabava chamando muita atenção por causa que a Sydney tá no filme. Então a partir daí as redes sociais, sempre que saiu um trailer, saíam muitas imagens e muita gente querendo comentar sobre a atriz. E aí eu fui assistir o filme. E eu já vou começar fazendo uma polêmica, porque pra mim, Imaculada, ela é uma versão ruim de um filme que lançou esse ano chamado A Primeira Profecia. Porque pra quem não sabe sobre o que é A Primeira Profecia, ele é um filme que ele é um prelúdio do filme muito famoso chamado A Profecia. E se você pegar a história de Imaculada e você pegar a história de A Primeira Profecia, as histórias são muito parecidas no conceito, na personagem principal, até um pouco de como a história se desenvolve em certo ponto. A diferença é que A Primeira Profecia, ela é bem dirigida, ela tem excelentes atores e ela tem uma narrativa bem desenvolvida e bem trabalhada. Eu saí da Primeira Profecia pensando, que ótimo filme de terror, que filme bom, tanto que eu terminei dele pensando, eu vou assistir A Profecia de novo, de tanto que eu me empolguei com ele. Imaculada foi o oposto. Imaculada tem uma ótima atriz que é a Sydney Sweeney, e ela realmente entrega bem aqui, principalmente na sequência final. Ela vai bem, ela atua bem e ela entrega bem. Ela também tem um filme, ele tenta criar uma narrativa em volta do terror dentro daquela parte religiosa que você já viu numa forma clichê, mas aí começam os problemas. Porque, da mesma forma como A Primeira Profecia tem bons atores, e aqui você tem até atores bons, o resto da sua volta não funciona tão bem. Começando pela narrativa, porque a premissa é igual, o conceito é igual, mas a forma como desenvolve a história, aí já não funciona muito bem. Em Imaculada, você vê que o conceito é interessante, mas como colocam a ideia da religião, a ideia de como funciona para nossa personagem principal saber que ela está ficando grávida, como isso vai se desenvolver ao longo do filme, aí é que vive o problema. Porque a direção e o roteiro não se conversam muito bem para poder colocar o terror do filme. Então a partir daí, Imaculada começa a se perder. Porque a história, para quem não sabe dos dois, é que nos dois casos, uma jovem menina que está chegando numa igreja da Itália, numa paróquia da Itália, ela acaba descobrindo que ela misteriosamente ficou grávida. E aí começa o conceito, como ela ficou grávida, por que ela ficou grávida, ela teve relações sexuais ou não com uma pessoa. O filme discute muito esse conceito, falando muito da Virgem Maria e também colocando muita religião por trás daquilo. E isso é interessante, só que a diferença é como a narrativa vai ser contada. Em A Primeira Profecia, eles conseguem trabalhar muito bem a narrativa, num ponto onde eles conseguem costurar muito bem qual que é a parte boa e a parte ruim da igreja, a parte realmente que a gente vê e que não vê, o submundo da igreja e como aquilo realmente pode ser trabalhado de uma forma diferente. Em Imaculada, eles foram para um outro caminho, um caminho também de discutir a igreja, mas como se fosse de uma forma diferente. Aqui eu não gostei muito, porque eu acho que o roteiro ele não consegue trabalhar muito bem esse conceito. Não adianta entrar mais a fundo de os conceitos da Bíblia, os conceitos da religião, os conceitos realmente de quem é que está por trás de tudo aquilo. Imaculada não trabalha muito bem. Apesar de ter bons atores, apesar de ter boas ideias, uma narrativa que, se você for ver, ela poderia ser mais funcional, a forma como ela vai se desenvolvendo não funciona. A sorte do filme é que a Sydney está muito bem no filme. Então, a partir daí, ela consegue fazer com que a personagem tenha um carisma. E você acompanhando a história através do olho da personagem dela, acaba fazendo com que você, como público, entenda o desespero que ela tem. Eu acho que o ponto principal do filme é a Sydney, e mais do que isso, como a direção trabalha a personagem dela. Porque a personagem dela, aquele medo de estar grávida, o medo de não saber sobre a gravidez, o medo de... é interessante. Isso é interessante, porque faz até uma crítica de uma menina como se fosse jovem, tivesse sido grávida sem saber o que está acontecendo. A forma de não ter conhecimento, a forma de como as pessoas tratam ela sem ela saber o que está acontecendo, isso é interessante. Esse é o ponto mais interessante do roteiro de Imaculada. Como eles fazem com uma menina inocente e que nunca teve experiências sexuais, a partir daí
teve uma gravidez inesperada. Como o roteiro trabalha isso e como a direção trabalha isso com a boa atuação da Sidney, acaba funcionando. Mas o resto do filme não. Como trabalha a religião por volta dela, como trabalha a igreja por volta dela, os antagonistas, isso não funciona muito bem. Misturado com uma direção que não sabia trabalhar o terror. Porque em narrativa você tem uma personagem interessante, que é até bem trabalhada, mas em volta não é tanto. E quando você chega na parte do terror, aí é que vive o problema em questão de direção. Porque muita gente pode chegar nesse tipo de filme e falar: ah, essa parte da narrativa é legal, mas eu quero terror, eu quero susto, eu quero medo. E essa parte que não funciona, porque a direção também não é boa aqui. Eu não sei muito bem o que aconteceu, para qual caminho eles quiseram levar essa direção por causa disso, mas eles apelaram muito para alguns clichês do gênero de terror, que eu acredito que não funcionam mais muito bem hoje em dia. Por exemplo, a forma como trabalham os vários jumpscare que o filme tem. Quando trabalham jumpscare, eles fazem aquele clichê de abaixar a música e jogar algo na sua tela. Pode ser um gato ou pode ser uma pessoa. Mas quando jogam na sua tela, você pode construir muito bem o terror. Filmes como Invocação do Mal mostraram muito bem como você trabalha bem um jumpscare, apesar de ser algo clichê já na época do Invocação do Mal. Quando chega num diretor que provavelmente era inexperiente no gênero, quando ele vai brincar com isso e não funciona, o filme acaba perdendo. E o terror do filme não é bem construído, a trilha sonora não encaixa muito bem. Então a partir daí o terror do filme como um todo não funciona. O que funciona é a cena final. A sequência final, que eu não vou falar aqui por ser spoiler, ela é uma decisão criativa e uma decisão de narrativa muito impressionante, que realmente dá pra discutir como aquele filme se encerra daquela forma. Realmente é um final chocante que você fica impactado. Mas até chegar ali, aí é que vive um problema. Porque a direção não trabalha bem o terror, não trabalha bem os cenários em questão de construção, porque outro fator que é muito importante em filmes de terror é você construir o local que o filme está sendo passado. É a construção de cena, é a construção de ambiente. Você faz com que aquele ambiente seja vivo. Praticamente os ambientes de filmes de terror tem que ser um personagem à parte dentro do filme, fazendo com que você realmente entenda como funciona. Aqui não, aqui é um monastério onde parece que tem 3 salas. Isso acaba fazendo com que o terror também enfraqueça muito. O medo não funcione. Então a direção acaba perdendo impacto de um filme que até começa de uma forma interessante, apresentando uma premissa que é boa, apesar de repetitiva no próprio gênero, só que na hora de se desenvolver ele se perde e no final tem um final chocante, mas até chegar no final que é um problema, porque você não está cativado a chegar naquele final. Então aquele final que, se o filme fosse bom ou mediano com aquele final, todo mundo ia revisitar a Imaculada para realmente querer discutir aquilo. Da forma como o filme foi desenrolando, é um filme que eu acredito que não vai ter essa discussão, porque as pessoas não vão ter vontade de querer assistir um filme que, na minha opinião, não é bom. Concluindo, o começo da minha crítica resumiu perfeitamente o que é Imaculada pra mim. É uma versão ruim do filme A Primeira Profecia, que também lançou esse ano, que é melhor em relação à atuação, que é melhor em relação ao roteiro e é melhor em relação à parte técnica, seja direção, trilha sonora ou criação de ambiente. Quando você pensa em Imaculada, você tem uma boa atriz principal, que tem uma boa cena final e um final realmente chocante. Mas o filme como um todo, ele não é bem trabalhado em relação a como trabalha a narrativa e como trabalha a parte de técnica do filme, e isso acaba sendo uma decepção. E pior do que isso, A Primeira Profecia lançou faz 2 meses, então o filme tá muito fresco na cabeça de quem acabou de assistir. Então um filme que já não é tão bom como Imaculada, quando você ainda pega a referência de um filme melhor que ele, aí fica tudo pior ainda. Então você quer assistir esse filme Imaculada, assista só pela Sidney, porque realmente ela tá bem e tem uma sequência final. Mas quer assistir um filme bom de terror com a mesma narrativa, assista A Primeira Profecia. E por isso que eu fecho o filme Imaculada com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Imaculada? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.